Os artistas do 342, que é aquele coletivo, como eles chamam, eu adoro o nome coletivo, porque o nome coletivo vem da tradição esquerdista, da tradição comunista. Como os comunistas, segundo esses pré-claros, esses gênios da raça, talvez não tenha matado bastante, eles então fazem uma homenagem já na expressão, já no nome, à tradição esquerdista homicida, e chamam o seu grupo de coletivo. E o coletivo também é uma forma de as pessoas não assumirem a responsabilidade por aquilo que dizem. Porque, afinal de contas, ao fim e ao cabo, quem disse foi o tal coletivo. Esse 342 foi formado quando esse grupo, essa gente, né, resolveu pedir a cabeça do Michel Temer e queriam depor o Michel Temer a partir das denúncias do Rodrigo Janot. Denúncias essas que já se comprovaram agora, fizeram parte de uma arquitetura golpista. Isso está comprovado. Agora não há mais, antes era o doido do Reinaldo Azevedo dizendo que era uma arquitetura golpista. Não. Agora é evidente, tanto é que a Procuradora-Geral da República já suspendeu a delação premiada, né, dos Batista e daquela turma que viviam, dos Batistas e da turma em torno. Está suspenso e agora o Edson Fachin vai homologar o fim da delação. O mesmo Edson Fachin que homologou a delação num mico gigantesco. Lembrando sempre que Edson Fachin, que o Roberto Barroso, que a Rosa Weber, que o Luiz Fux queriam, e o Celso de Mello, equivocadíssimo nessa, né, queriam que a delação premiada fosse a palavra de Deus e ninguém pudesse mudar a delação. Não importa se comprovasse a existência de crime. Não fosse a resistência de Gilmar Mendes, neste particular de Ricardo Lewandowski e de Marco Aurélio, né, esta porcaria teria passado, isto é, mesmo comprovado agora, que houve crime no processo de delação, omissão, armação, não se poderia mexer com dito cujo. O Roberto Barroso, este imaginoso senhor, chegou a dizer que isto agrediria a Maiara a segurança jurídica, imagine você. Muito bem. Esse grupo 342 foi formado e tem esse nome porque era o número de deputados necessários, então, para aceitar a denúncia contra o presidente, os 2/3 da Câmara, e a partir daí eles resolveram formar esse grupo ser permanente. Então o 342 opina agora sobre tudo. O especialista Caetano Veloso, que é o chefe da turma, o chefe moral da turma, e sua mulher Paula Lavigne, opinam sobre qualquer coisa. Segurança pública, economia, espinhela caída, unha encravada, qualquer coisa. São especialistas em tudo, muito especialmente nas coisas sobre as quais eles não entendem nada. E resolveram fazer um vídeo sobre a intervenção no Rio de Janeiro, que é, em suma, em síntese, o pensamento da elite carioca com cobertura de frente para o mar. Essa gente queria deixar o Rio de Janeiro no estágio em que o Rio de Janeiro estava. Aliás, essa gente responde por esse estado de coisas em grande parte. Porque se há estado em que a miséria, a violência e a mistificação foram alçados à categoria de poesia, é o estado do Rio de Janeiro. Em que a violência virou uma forma de expressão poética. Essa elite carioca é tão perversa, que ela enxerga no morro, ô Coutinho, uma espécie de cultura autônoma. O morro, para eles, é uma espécie de um ser antropológico. Né? Ali vive um tipo de humano que eles lutam desesperadamente para que ali continue, embora eles reconheçam que são seres distintos deles próprios, os brancos do asfalto.
E claro, quando preciso fazer um vídeo mistificador como esse que fizeram contra a intervenção no Rio, aí eles vão pedir ajuda de alguns negros, de alguns sedizentes líderes de comunidade. Eu peço a você, vejam o vídeo. Vejam o vídeo e tentem identificar ali uma só proposta objetiva para resolver o problema, ou pelo menos para equacionar, começar a equacionar o problema da violência no Rio e no Brasil. Não há. Eu vou escrever a respeito, eu vou fazer análise sintática daquelas frases. Eu vou separar ali o que é sujeito, o que é verbo, o que é objeto direto, o que é objeto indireto. Para mostrar o mundo de abstrações em que essa gente vive. A síntese desse vídeo poderia ser o seguinte: nós temos a receita para fazer do Rio um paraíso. Para fazer do Rio um paraíso é preciso, e para fazer qualquer paraíso a rigor, é preciso, Maiara, dar comida para todo mundo, escola para todo mundo, moradia para todo mundo ser bom, e aí os problemas todos estarão resolvidos. Não, disso eu também sei. Eu quero saber por onde se começa a equacionar a coisa. Como é que se faz isso quando se sabe que uma polícia está corrompida, as duas polícias, a militar e a civil, infiltradas pelo narcotráfico, quando o próprio governador admite que perdeu o controle desses entes, quando não há mais recursos para administrar esta polícia, mas aí aparecem os engenheiros de obra pronta. Eu lamento que neste meio, olha aqui, que o Caetano Veloso esteja lá, ok. O Zé Guilherme Melchior, procurem, quem não conhece José Guilherme Melchior, procurem para saber, um diplomata, um intelectual, uma grande expressão do pensamento conservador brasileiro, um liberal. O Zé Guilherme Melchior falou no passado que o Caetano tinha o miolo mole. Porque o Caetano não é de hoje que ele fala sobre qualquer assunto, né? Abre o microfone e o Caetano fala. Outro dia até escrevi um texto, e ele mantém uma relação com a imprensa muito especial, que consiste no seguinte: ele dá pau na imprensa o tempo inteiro, e tudo que ele fala a imprensa repercute, porque os seus amigos estão espalhados, especialmente nos cadernos de cultura, né? Eles estão, né? O Caetano sabe disso, né? Estão em todos os lugares, né? Então o Caetano ataca a imprensa, a grande imprensa, e ele não sai da grande imprensa. É a brincadeira dele, né? E ele já percebeu isso, né? Que o Caetano esteja nessa, ok, ele sempre fala sobre qualquer assunto. E eu ressalto, porque eu não tenho nenhum problema em fazer isso, é um grande compositor. É um grande compositor. Há músicas dele que eu acho impecáveis. É um grande cantor, ele está ainda, assim, o Caetano foi cantando melhor com o passar do tempo. Ele cantava relativamente mal, hoje ele é um grande cantor, né? Portanto, reconheço as qualidades dele. Mas as qualidades que ele tem na esfera artística não o autorizam a ser uma espécie de capo, de líder, de um grupo que ataca uma política do governo sem o menor fundamento objetivo. Eu não estou... divergência de opinião, as pessoas podem ter à vontade. Divergência de opinião é uma coisa. Agora, fazer as afirmações que estão lá no vídeo, de que a intervenção do exército vai gerar mortes, que isso é repressão contra os pobres, não sejam irresponsáveis. Sabe quantos assassinatos houve no Rio de Janeiro em 2016? Que já está com a coisa fechada? 5.300. 5.300 assassinatos. Uma percentagem mínima desses assassinatos, embora seja muito, foi provocado pela polícia, assassinato em troca de tiro, ou que seja execução, que é grave, tem que ser apurado. O que eu estou dizendo é o seguinte: a esmagadora maioria dessas mortes é de pobre matando pobre, em razão do poder do narcotráfico, em razão de o narcotráfico dominar áreas do Rio de Janeiro.
Que o Caetano esteja lá, de todo modo, insisto, eu compreendo. Agora, que esteja lá Luiz Eduardo Soares, por quem eu tenho apreço antigo, já fomos mais próximos, já chegamos até a ter uma certa convivência. Ele é coautor dos livros A Elite da Tropa, que depois deu o filme Tropa de Elite, não sei o quê. Antropólogo, um homem culto. Não? Já me deu entrevista de capa de revista. Tínhamos uma interlocução civilizada e maiúscula. Eu lamento que ele esteja nesse meio. Lamento, sobretudo, seu Vólio Bene, porque o Luiz Eduardo Soares foi secretário da Segurança Pública do Garotinho e teve de cair fora, porque não conseguiu implementar suas políticas, e foi secretário nacional de segurança do Lula no primeiro governo e também teve de cair fora. Ele pode dizer que ele teve de cair fora porque o Garotinho não deu suporte, não deu apoio às suas políticas e porque o Lula não deu apoio às suas políticas. Mas isso só dá conta da dificuldade que é mexer com essa área. Portanto, quando o Luiz Eduardo Soares endossa essa crítica irresponsável desses artistas e de outros sedizentes que se dizem líderes de comunidade, está emprestando a sua ciência, Luiz Eduardo, à má causa. Lamento que lá esteja o Inácio Cano, que eu também conheço. Conheço, aí não pessoalmente, conheço a obra e o pensamento. Um estudioso da área de segurança pública. O Inácio Cano deveria ter a hombridade de dizer que ele foi um dos principais interlocutores do Zé Mariano Beltrame. Por que você não diz isso no vídeo? Olha aqui, eu fui uma das pessoas que mais conversaram com o Mariano Beltrame, secretário de Segurança Pública do Rio. Eu fui uma das pessoas que mais deram suporte à política de segurança pública do Rio, que entrou em falência. As UPPs eram uma fraude, uma mentira, uma mistificação. Crítica que eu fiz praticamente sozinho ao longo dos anos. Procure no meu blog, que vai fazer 12 anos. Em junho. Praticamente sozinho. A imprensa inteira elogiando aquela porcaria daquela política irresponsável de segurança pública, que consistia em espalhar bandido, não em prender bandido. E agora, quando o governo toma uma providência, vem esses artistas querer expelir regras, dizendo generalidades, coisas que não tem a menor objetividade. Solta uma frase, e outra, qual é a Priscila, rainha do deserto da turma toda? Marcelo Freixo, claro, o grande pensador do PSOL. Aliás, grande pensador do PSOL que foi parar na Avenida neste ano, né? O PSOL estava na Avenida. O paraíso do Tuiuti, o carnavalesco, é do PSOL. Lá, falando que o Tuiuti é o novo Quilombo da Libertação. Quilombo da Libertação que é dominado pelo narcotráfico. É o narcotráfico a libertação? O problema é que muitos que estão ali no vídeo compram o produto dos traficantes. Consomem o produto dos traficantes. Mas a vítima, Caetano Veloso, para usar versos seus, são os pretos e tão pobres e pobres e tão pretos. Deixe de ser irresponsável. De emprestar o seu prestígio para aquilo que está absolutamente fora da sua área. Você pode opinar o quanto quiser, mas tem de ouvir, então, a resposta. Sabe uma coisa? Olha, e vou dizer mais uma coisa. Sabe por que existe Bolsonaro no Brasil? Com esse prestígio todo? Porque existe gente como Caetano Veloso e essa esquerda carioca. Palas Atenas saiu da cabeça de Zeus. Bolsonaro saiu da cabeça de Caetano Veloso.
e dos outros esquerdistas do Rio. Aliás, qual é a base? O Bolsonaro, não sei se vocês sabem, nasceu em Campinas. Mas qual é a base política do Bolsonaro? Rio de Janeiro. Onde é que o Eduardo Bolsonaro se elegeu deputado federal? Rio de Janeiro. Onde é que o outro se elegeu deputado estadual? Rio de Janeiro. Vocês, com essa estupidez, com essa alienação, com essa edulcoração da miséria, da violência, essa poetização da miséria, vocês conseguiram parir essa coisa asquerosa de extrema-direita que diz que tudo se resolve na base da bala. Então nós temos dois extremos da estupidez, opostos, porém combinados. Não é? De um lado, essa gente que diz, sem resolver os problemas sociais, não resolveremos a violência. Há 12 anos mais eu escrevo o que há embutido, o raciocínio criminoso que há embutido nisso. E o raciocínio criminoso que há embutido nisso é de que pobre, se não tiver mais nada para fazer, vira bandido. Isso é coisa de quem nunca foi pobre. Ou de pobre que passa a justificar a violência. Eu fui muito pobre, não vou fazer demagogia aqui. Poderia ter virado bandido, decidi não ser. Há um texto meu, vocês acham na internet, que eu falo de gente com a qual eu convivi e que morreu de bala. Muito cedo. Porque fez escolha. Fui muito pobre, mas eu tinha escolha. Pobre não é sinônimo de imoral, pobre não é sinônimo de bandido, como vocês pensam. Então, de um lado são eles falando, não se resolve nada. E vai o Bolsonaro, que é o outro extremo. O Bolsonaro, saído da cabeça de Caetano Veloso, como antítese necessária da estupidez militante, aí diz, resolvemos tudo na bala. Basta dar um revólver para cada um. Bolsonaro tem uma solução também. Igualmente estúpida. Vamos aumentar o número de armas no Brasil que a gente resolve. Aí... Na guerra de bala sobrevive o mais apto. Só que na guerra de bala o mais apto é o bandido. Não é? Pensamento delinquente. Mas solta o Marcelo Freixo aí, vai. O Exército e a Polícia Federal podem sim ajudar na segurança pública do Rio de Janeiro, mas não com uma intervenção. Podem fazer com que os seus serviços de inteligência e as informações sejam trocadas, principalmente no combate ao tráfico de armas. A gente faz com que a taxa de homicídio possa ser reduzida se a gente controlar melhor as armas legais e fazer com que as fronteiras possam ser mais vigiadas. Não é com intervenção, é com integração e gabinete de gestão integrada. Essa é mais uma proposta. Tá, é mais uma proposta. É que integração e gabinete de gestão integrada e vamos controlar as armas e vamos... A questão é que pode se fazer tudo isso e as armas que estão no morro continuarão. E é curioso que nenhum deles... para encerrar, diga o óbvio. Alimenta o narcotráfico quem consome aquilo que o narcotráfico vende. Mas é claro que isso jamais será dito, porque ali entre eles há notórios e notáveis consumidores. Hashtag